E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô muito feliz de estar aqui porque finalmente eu pude falar de Sasaki to Miyano de novo. Eu tô muito contente porque vocês sabem como eu amo essa obra, né? E eu vim falar pra vocês então sobre o OVA de Sasaki to Miyano, que foi lançado agora em julho. Junto com o lançamento do volume 9 do mangá lá no Japão, a gente teve um lançamento aí de um episódio especial, um 13º episódio do anime, que já tinha sido anunciado há muito tempo, né, que seria lançado junto desse volume do mangá, e ele é uma história à parte. Ele segue a mesma linha temporal de toda a história do que a gente já viu no anime até agora, mas ele vai contar uma história meio solta, assim, sem deixar de lado nada que a gente ama em Sasaki to Miyano. Desde que esse OVA foi anunciado, a gente sabia que ele ia se tratar de uma espécie de recriação em torno de uma história BL da qual o Miyano tinha falado pro Sasaki, que ele já tinha emprestado, eles já tinham conversado, os dois já tinham lido. A gente sabia que ia girar em torno de algo semelhante a isso, né? E é uma história onde existe uma escola de investigação, com uma escola de polícia, uma parada assim, e daí agora eles meio que recriam isso em um episódio de Sasaki to Miyano. Pra quem não sabe, Sasaki to Miyano agora tá no catálogo da Crunchyroll, né? Na época ele tava sendo exibido na Funimation, mas agora ele já está disponível no catálogo da Crunchyroll, e também a gente foi agraciado pela Crunchyroll com esse episódio aqui no Brasil oficialmente. Então não se preocupem, vocês não precisam comprar o 9º volume do mangá, esperar sair no 0800 da vida, com uma legenda questionável. Ele já está disponível no catálogo da Crunchyroll e assim, tô muito feliz, é muito maravilhoso esse episódio. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse episódio, mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @Guto no Twitter e no Instagram. E aí agora a gente pode conversar um pouquinho mais. Eu vou contar o que acontece nesse episódio e fazer alguns comentários. O episódio começa já com os terceiranistas, né, se preparando para o vestibular. Então eles já estão abrindo mão de algumas atividades lá da escola. Isso inclui os clubes de quais fazem parte e algumas outras atividades. Como é o caso do Hirano e do Hanzawa, eles estão saindo do comitê disciplinar e passando o cargo deles para os outros meninos, fazendo com que o Miyano se torne o novo vice-presidente. Claro que tudo isso é mostrado pra gente de maneira super divertida, abusando da personalidade excêntrica do Hanzawa e também as interações com o fato do Miyano ser muito fofo, tão prestativo, né, tão maravilhoso. Então eles têm essas interações onde isso acaba sendo contado pra gente, até que eles são interrompidos por um aluno que perdeu um chaveiro que é super importante pra ele, que é um presente muito importante. E ele tá desesperado pedindo ajuda pro comitê disciplinar e os meninos então não sabem a princípio o que fazer. Mas o Hanzawa tem uma excelente ideia. Como vocês sabem, o Hanzawa não quer ter que lidar com tédio. Ele inclusive já tá sofrendo por antecipação por não ter mais as atividades do comitê, do clube, da escola para fazer. Então ele decide se enfiar nisso, algo que ele nem deveria mais se preocupar, para ajudar a encontrar o chaveiro que é tão importante pro rapaz. Então ele forma o primeiro grupo de investigação do comitê disciplinar, tipo, bem a lá clubinho da sexta série. No final de contas, a gente sabe que tudo que o Hanzawa quer é arranjar alguma coisa pra fazer e não ficar entediado, mas ele decide usar isso junto dos outros meninos pra procurarem esse chaveiro tão importante e ajudarem o rapaz. Então todos se juntam em um grande grupo que tá responsável por investigar e procurar esse pertence. Enquanto isso, a gente é levado até o corredor, logo na entrada, no sapateiro da escola, e lá o Kuresawa, o amigo de sala do Miyano, encontra com o Sasaki Senpai. Ele então vai dizer, eles vão conversar inicialmente, porque eles não se veem há algum tempo, né? Afinal de contas, o Sasaki, como um formando, ele tava com muitas atividades, ele tava bastante ocupado. Então o Kuresawa vai aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta que ele já queria fazer há muito tempo, lembrando lá de alguns acontecimentos e algumas conversas que teve antes. E ele vai perguntar se o Sasaki e o Miyano namoram. Claro que isso pega o Sasaki de surpresa, mas o Kuresawa volta a explicar que meio que já tinha percebido tudo e tal, e o Sasaki responde que não. Então a pergunta do Kuresawa é se ele já se confessou, porque a coisa que tá mais na cara é de que o Sasaki Senpai gosta do Miyano. O Kuresawa ainda faz questão de explicar especificamente que isso não tem nada a ver com a vontade dele de esperar que
que os dois deem certo, que eles fiquem junto e ele possa ter essa história pra contar pra namorada que é Fujoshi. Não tem nada a ver com isso. Então, tipo, a gente sabe que não tem nada a ver, mas que aconteceria anyway. Mas nessa conversa, então, o Sasaki acaba meio que desconversando, né, agindo de maneira mais evasiva, mas o Kuresawa, ele faz questão de dizer que como os dois ajudaram ele e sempre foram bons amigos dele, ele torce muito pelos dois e que ele quer torcer pelos dois, né? E isso deixa o Sasaki realmente cheio de algo bom. Ele agradece o Kuresawa e os dois são interrompidos pelo Miyano, que quando pergunta o que eles estão falando, o Kuresawa na hora dá uma desculpa horrorosa de que o Sasaki estava ajudando ele com matemática. O Sasaki nem tão bom em matemática assim mas ele acaba dizendo isso, procurando uma desculpa, e o Sasaki vai começar a ficar desconfortável nessa situação, porque ele definitivamente não queria mentir pro Miyano. Mas a princípio ele deixa a situação rolar assim, e ele convida o Miyano pra ir embora, que acaba contando que ele não pode porque eles precisam buscar esse chaveiro, eles estão nessa tal equipe de investigação, e o Sasaki então se oferece pra ajudar, já que ele não tem nada pra fazer em casa. Já o Kuresawa vai embora na hora que ele precisa encontrar com a namorada, e então o Sasaki acompanha o Miyano até o lugar onde as bicicletas estavam para ver se eles conseguem mais alguma informação, encontram mais alguma coisa. Afinal de contas, a chave é da bicicleta do rapaz. É nesse momento que os dois percebem, inclusive, como isso tudo tá muito parecido com aquele BL que o Miyano emprestou pro Sasaki, e os dois se empolgam muito ao pensar nisso. O Miyano mesmo fica super animado ao pensar como parece que ele tá naquele BL de investigação, né? Um BL que ele gosta tanto. Então eles continuam procurando pelo bicicletário e são interrompidos pelo Ogasawara, que acaba assustando o Miyano e leva uma mijada do Sasaki, óbvio, né? Aquele instinto protetor dele, do Miyano. Ele fica irritado com o Ogasawara na hora, mas o Ogasawara vai acabar ajudando a procurar naquele lugar, mas também eles não conseguem nada. O Hanzao e o Hirano chegam no mesmo lugar e eles continuam sem encontrar nada. Tudo que eles conseguem é juntar um monte de gatinhos em volta deles, que vale mencionar que tem gato por toda a escola ultimamente. A coisa mais fofa do mundo, ajuda muito a construir essa atmosfera fofa de Sasaki to Miyano. Então o Ogasawara sugere uma coisa: pessoas educadas que encontram um item perdido, às vezes deixam ele em algum lugar à vista, o que eles observam em volta e não é a questão. E eles também podem acabar entregando para alguém. Então o Miyano sugere que eles busquem um dos professores na sala do professor para ver se alguém deixou um desses pertences com eles. Então os meninos vão todos juntos em direção à sala dos professores e o Hirano de repente some quando os meninos se aproximam do clube de basquete. Chegamos finalmente ao grande ápice desse episódio, o melhor momento de todos, onde o maior e melhor casal de toda a série aparece e o personagem mais fofo e lindo do mundo aparece com a sua carinha emburrada. A gente tá falando do Kagiura e do Hirano. Pra quem nunca ouviu falar, existe um spin-off de Sasaki to Miyano chamado Hirano to Kagiura, que conta a história desse casal, né, dessa side history, que é o Hirano e o colega de quarto dele, que também estão aí criando um certo relacionamento. Em breve a gente tem vídeo aqui, eu tô relendo o mangá já pra poder trazer vídeo sobre o mangá deles pra vocês. Então calma aí, por enquanto aproveita esses poucos minutos que a gente tem nesse episódio, que são maravilhosos. Nessa curta interação, a gente percebe como o Kagiura é um fofo, ele é uma versão Kouhai do Sasaki, né? Ele age do mesmo jeito empolgado, impulsivo e sempre animado quando vê a pessoa, porque ele é apaixonado. Quando ele vê o Hirano, ele age da mesma forma como o Sasaki quando vê o Mia-chan. Então ele fica ali todo empolgadinho, todo animado, querendo ficar próximo do Hirano. Ele age sempre de maneira super impulsiva e, cara, quando ele começa a ficar emburrado porque ele quer alguma coisa, ele quer uma atenção, alguma coisa assim, e ele fica emburradinho e ele faz um biquinho pro Hirano. Mano, que coisa mais fofa. Mas eu acho que a frase que matou todo mundo ali é quando o Hirano comenta que o Kagiura parece um cachorrinho e ele meio que diz assim: ah, tu não quer levar esse cachorrinho, tu não quer me adotar? Tipo, com aquela carinha fofa dele. Mano, ele é muito... ele varia do fofo ao emburrado, mas ele é muito bonito. Ai, cara, ele é maravilhoso.
maravilhoso, mano. O Kageura é perfeito. E durante essa interação a gente tem mais algumas coisas que mostram pra gente como o Kageura fica tentando enfiar na cara do Hirano que ele tá apaixonado. Quando ele fala como o Hirano é tapado, que não percebe algo, né? Que ele tá dando algumas indiretas, muito diretas normalmente. Isso tudo é muito legal. Inclusive, quando o Hirano se separa, o Sasaki, ele vê que eles estão no clube de basquete, é o primeiro a perceber que o Hirano provavelmente foi raptado pelo Kageura. Então ele logo diz pro Miyano, que tá perguntando pelo senpai, ele diz pra ele não se preocupar, né? Ele sabe que o Hirano provavelmente tá com o Kageura e ele entende como é a situação do amigo dele, que existe algo que tá se construindo entre eles também. O Tashiro-kun, inclusive, aparece ali no clube rapidamente também, mas só pra ser importunado pelo Hanzawa, e enquanto eles estão ali, inclusive junto do Kageura, eles são abordados, eles são interrompidos por um gatinho que acabou de roubar uma chave, né? Eles conseguem capturar esse gatinho, entregam a chave pro dono, mas ficam ali todos estranhando toda essa situação. E mais uma vez, antes deles irem embora, o Sasaki percebe que o Hirano e o Kageura meio que precisam de um tempinho ali, aproveitar esse tempinho juntos, e ele se afasta junto com os outros, né? Meio que leva os outros, enquanto o Kageura fica ali tentando espremer mais um pouquinho daquela tensão do Hirano, que acaba sempre cedendo de maneira carinhosa, mas sem dar muito braço a torcer, né? E é tudo muito fofo de novo, o Kageura picudo, o Hirano daquele jeito tapado dele, mais uma vez a interação maravilhosa começa, passa e termina de maneira perfeita. Pra mim, o ápice do episódio foi finalmente ver essa interação do Kageura e do Hirano animada dessa forma. O Sasaki e o Miyano acabam ficando sozinhos de novo, e o Sasaki aproveita a oportunidade pra contar o que ele tava realmente conversando com o Kuresawa naquele momento, porque ele não tá gostando da ideia de mentir pro Miyano. Então ele conta que o Kuresawa foi realmente perguntar pra ele é que se ele já tinha se conversado pro Miyano, né? E não sobre dever de matemática, nunca foi sobre isso. Então o Miyano fica surpreso no começo, mas pra ele tá tudo bem. Quando o Sasaki inclusive se desculpa por ter acabado meio que contando, o Miyano diz que tá tudo bem, isso não é realmente um problema. A questão é que o Miyano fica muito surpreso na maneira como o Kuresawa percebeu aquilo tudo, afinal de contas ele não tinha comentado nada com ninguém abertamente, e como diz ele, né, a gente não pode subestimar um cara apaixonado, ele percebe o romance dos outros no ar, e o Sasaki fica ali percebendo como o Miyano tá pensando em todos esses acontecimentos como uma real história de romance, e é óbvio que isso deixa ele muito feliz. Eles são interrompidos mais uma vez por um gatinho que roubou alguma coisa, e eles percebem que o que esse gatinho tá roubando é a sala do conselho estudantil. Então eles precisam conversar com essa galera, então eles vão até a sala do comitê disciplinar para conversar com os outros, mostrar o que eles acharam, e talvez eles estejam chegando ao fim desse problema. Na sala do comitê disciplinar, então a gente vai entender o que realmente estava acontecendo, tá? Essa situação, ela começou por causa do presidente do conselho estudantil, que ele alimentava secretamente os gatos dentro do campus da escola. E ele acabou, os gatos, óbvio, né, acabaram se aproximando, quando tu alimenta um animal, ele acaba voltando, e eles começaram a se aglomerar por todo o conselho estudantil. Inclusive, eles ficavam dentro da sala do conselho estudantil, aglomerados, e agora eles ficavam andando livremente pelo campus, porque a sala estava sem chave, que um dos gatos tinha roubado. A situação virou uma zona. O Hanzawa sabia, inclusive, ajudava eles a tentarem recuperar esses gatos. Por toda essa situação com os gatos, foi criado um conselho específico para criação de animais, uma parada assim. Mas a questão é que virou uma zona, eles já não tinham mais controle sobre isso. O presidente do conselho estudantil estava bem preocupado, e segundo o Hanzawa, a situação estava bem divertida, até que eles conseguiram finalmente resolver. E tipo, bem divertida, tinha gato espalhado por tudo, as pessoas não tinham mais controle sobre isso. Mas claro, o importante pro Hanzawa, ele não tá no tédio, né? A questão é que eles conseguiram negociar com a escola para que a escola comece
comece a criar esses gatos dentro do campus. Não se entra em muitos detalhes, né? Mas basicamente a situação se resolve assim. Então, se a gente for pensar, o Hanzhao ele tinha uma boa ideia de todo o problema que estava acontecendo durante todo esse tempo. Mas é claro, ele não queria ficar no tédio. O importante para ele era ter alguma coisa para fazer. E ainda para ajudar, eles têm uma caixa cheia de pertences que esses gatos roubaram, que eles precisam devolver. E muito trabalho para o comitê disciplinar, né? Mas o Hanzawa tá aí disposto a ajudar mais uma vez para não passar aquele tempo sem nada para fazer. No final das contas, todos ficam contentes com o problema sendo resolvido e o grupo de investigação do comitê disciplinar ele pode finalmente ser dissolvido. Em uma interação final linda, maravilhosa, o Miano tem um pequeno sobressalto quando o Sasaki toca nele, se aproxima dele mais uma vez, que é porque tem pelo nele, né? Mas é claro, sempre que existe essa aproximação repentina entre os dois, eles acabam sendo pegos desprevenidos e toda aquela paixonite, né, entre eles acaba vindo à tona. E é claro que o Sasaki também tá cheio de pelo no corpo inteiro. Afinal de contas, eles estavam perto de gato durante todo esse episódio, durante todo o dia. E o episódio termina então com uma pequena interação dos dois juntos, tirando o pelo das roupas e conversando sobre o comitê disciplinar, sobre a situação, onde reflete muito do que a gente viu ao longo de todos os outros episódios, né? O Miano agradece a ajuda do Senpai, que isso, teoricamente foi ele quem pegou o gato ali, que resolveu as coisas, e o Sasaki mais uma vez se mostra interessado em tudo que é importante para o Miano, quando ele pergunta se o rapaz realmente se diverte no comitê disciplinar e também com a surpresa dele da zona que é aquele lugar. Afinal de contas, ele achou que era um lugar organizado e tranquilo, e não, é uma zona, uma baderna o tempo inteiro. E assim acaba esse episódio especial de Sasaki to Miano, que foi maravilhoso e ajudou a gente a aquecer o coração mais uma vez depois de alguns meses. Então a gente fica aqui feliz por ter tido mais esse episódio, por ter podido ver os nossos meninos juntos mais uma vez. Estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos comentários. Deixa aqui nos comentários embaixo do vídeo a sua opinião, o que você achou do episódio, se você também está empolgado. Eu prometo que em breve sai vídeo de Hirano to Kagiura, eu só preciso reler o mangá para poder fazer um vídeo da hora para vocês. Então fiquem atentos aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!